Mais uma sexta-feira, mais um giro da Jana, mais um Janaflix e mais um dia complicado para ser mulher no Brasil. Mas a gente resiste e continua aparecendo toda sexta-feira por aqui. Vem comigo. Oi, meus queridos, oi, minhas queridas, como é que vocês estão? Mais uma sexta-feira chegou, hoje dia 27 de fevereiro de 2026. Temos vários acontecimentos para comentar e eu vou ser muito sincera, uma das minhas maiores apostas para os vestibulares e concursos de 2026 tá aqui e eu vou dar os repertórios, os temas e até mesmo as discussões, mas antes eu tenho um recado importante. As matrículas para os meus cursos ainda estão abertas. A gente tem o mês de março aí, ó, batendo a porta. Não dá mais para você adiar a sua preparação para o Enem, para a FUVEST, para outros vestibulares e até mesmo para concursos. Eu tenho recebido várias mensagens de concurseiros falando que estão assinando o meu curso porque ele vai trazer a estrutura do dissertativo argumentativo, que é a mais comum, e também as atualidades, incluindo repertório sociocultural jurídico. Então, se você tem interesse em pelo menos conhecer quais são os cursos, os serviços e os produtos que eu ofereço, você vai fazer o seguinte: você vai acessar esse QR Code que está aqui do meu lado ou o link que está aqui embaixo e ver tudo o que você quer saber sobre a maneira como eu trabalho, ok? Então, sem mais delongas, vamos para os acontecimentos desta semana. Tem, na verdade, a continuação de uma notícia de que eu falei na semana passada, né? O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais volta atrás e mandou prender o homem de 35 anos que foi acusado de estuprar uma menina de 12 anos, né? O Majid Nawef Lauer, da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, mandou prender também a mãe da vítima. Afinal de contas, ela sabia do abuso que a filha sofria e era conivente com isso, ok? E aí você pode me perguntar, Jana, mas como é que uma notícia como essa poderia cair no Enem, na FUVEST, nos concursos em geral? Primeira coisa importante, há aqui, sem dúvida, uma discussão sobre, vou escrever aqui de uma vez, a importância da proteção integral da criança e do adolescente. Portanto, você poderia usar como repertório sociocultural o Estatuto da Criança e do Adolescente. Deixa eu pôr uma caneta um tiquinho mais grossa aqui. Você poderia citar, por exemplo, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que defende a proteção física, mental, social e moral da criança e do adolescente. A gente está falando aqui especificamente de uma menina. Menina, a palavra para ser usada é essa, de 12 anos, tá? Além disso, em termos de repertório, de referência, serve para o Enem, serve para a FUVEST, serve para os concursos. Em geral, você poderia usar, por exemplo, o conceito de violência estrutural, que está na obra do John Galtung. Deixa eu ver aqui, acho que eu vou subir esse escrito aqui. Isso, ficou bom. Violência estrutural do John Galtung. Deixa eu ver se está dando para vocês lerem, tá? De boa. Violência estrutural, na obra do John Galtung, diz respeito ao fato de a sociedade produzir condições permanentes de vulnerabilidade. Essa menina, ela é vulnerável socioeconomicamente. A mãe revela, e a filha também, a menina revela também, que o abusador doava cestas básicas para a sobrevivência desse núcleo familiar. Então, a gente está falando de uma vulnerabilidade socioeconômica, além, obviamente, de uma vulnerabilidade etária, porque ela é muito jovem, além, obviamente, da vulnerabilidade de gênero. Meninas são mais vulneráveis a abusos do que meninos em geral, numa sociedade patriarcal
como a nossa, tá? Uma outra coisa interessante, se você quiser, dá para discutir a noção de patriarcado, porque o movimento inicial de absolvição desse abusador foi feito pelos juízes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sob a alegação de que havia ali uma estrutura familiar. Como esse homem de 35 anos vivia com essa menina, aquilo seria uma família e não um caso de abuso repetido. E a gente vê a influência do patriarcado. Desde que o homem, né, exerça a função de líder dessa estrutura, em teoria, não é crime, independentemente do que, por exemplo, o nosso Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente diga. Como este quadro é chamado também de Giro da Jana e Janaflix, eu tenho que indicar alguns repertórios para vocês. Eu vou indicar alguns repertórios que têm tudo a ver com essa discussão sobre a invalidação da violência quando diz respeito a mulheres jovens, acima de tudo. Eu vou indicar para vocês uma série documental que está na Netflix que se chama Unbelievable, que fala sobre casos de abuso sexual que são seguidos por culpabilização da vítima. Eu, infelizmente, tenho que lembrar vocês de que os juízes que absolveram inicialmente esse abusador alegaram que, entre outras coisas, a menina já não era mais virgem, como se isso fosse um atenuante do crime cometido. Então, acho que Unbelievable, que mostra como vítimas de estupro são desacreditadas institucionalmente, pode servir de repertório e de fonte de reflexão. Outra coisa importante que eu acho que vale a pena você assistir é o filme Preciosa ou Precious, que é um filme ficcional, mas que revela uma realidade muito comum nos Estados Unidos, onde se passa, mas também no Brasil. Vai falar sobre a relação entre abuso sexual, pobreza e vulnerabilidade feminina. E aí, gente, sem dúvida, como isso poderia, por exemplo, aparecer no Enem? Eu acho que seria uma discussão sobre desafio para a proteção das meninas no Brasil ou desafios para a proteção da infância no Brasil. Ou, infelizmente, usando um tema parecido com um tema que já passou pelo Enem, a persistência da violência sexual contra meninas brasileiras, ok? Então, entre outras coisas, acho que vale a pena você pensar. Se você, por exemplo, gosta desse repertório mais jurídico, vale a pena, por exemplo, pensar sobre a noção de estupro de vulnerável. Essa menina, mesmo que tenha eventualmente consentido, ela é incapaz juridicamente de consentir por causa da idade. Tá? Então, primeira notícia vai falar sobre abuso sexual contra mulheres, especialmente contra meninas. E como eu te avisei, a gente está num momento difícil para as mulheres brasileiras. Toda vez que eu gravo o Giro da Jana, aparece uma notícia ruim, mas a gente tem uma boa notícia diante desse dilúvio de chorume que é a sociedade brasileira, tá? O STF, né, o Tribunal Superior, o Superior Tribunal Federal, condenou, eu gosto, por unanimidade, os irmãos Brazão, que são milicianos, a 76 anos de prisão pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, tá? É uma vitória, era um crime que a gente achava que ficaria impune, tá? E aí, por exemplo, o Flávio Dino, o Zanin e a Carmen Lúcia seguiram o voto de Moraes, que é o relator do caso. Se você tiver um tempinho e se gostar dessa área, eu prestaria atenção especialmente ao voto de Carmen Lúcia, que foi um voto lindíssimo, como sempre. Eu acho o voto dela especialmente importante, considerando que ela é a única mulher hoje no STF. E aí, óbvio, aqui a gente tem uma discussão sobre a violência política de gênero, esse seria o tema da redação. Tem
uma discussão também sobre democracia e o silenciamento, por meio da violência também, das vozes dissidentes, especialmente vozes femininas. Você poderia, por exemplo, discutir a noção de necropolítica do Achille Mbembe, né? O poder de decidir quem deve morrer e viver e quais mortes ficam impunes e quais não ficam. Se não houvesse uma repercussão pública tão grande em relação ao assassinato da Marielle Franco e do seu motorista, que era o Anderson, eu não sei se as providências teriam sido tomadas assim, não, tá? Então tem a ver com repercussão pública e quais vidas importam mais ou menos. E dentro dessa discussão especificamente sobre o assassinato da Marielle, a gente tem que lembrar que a Marielle era uma mulher negra e periférica na política. Então há a possibilidade de uma discussão também sobre interseccionalidade, tá? Então acho que aqui eu queria colocar uma outra página dessa. Acho que vale a pena você discutir a interseccionalidade como há ali a adição de opressões que tornaram a vida da Marielle menos valorosa para os milicianos que a assassinaram, né? Então a gente está falando de interseccionalidade. Tá? E é um conceito que eu já mencionei aqui algumas vezes no giro da Jana. Se você quiser, por exemplo, refletir sobre esse assassinato como um caso isolado ou se isso revela uma fragilidade da nossa democracia, temos várias indicações. Para eu não falar só de violência de gênero, eu selecionei indicações mais amplas. Você pode, por exemplo, ver o filme Marighella, que fala sobre o guerrilheiro brasileiro do período da ditadura, né? O Marighella fala sobre repressão política, bem interessante para colocar no seu texto, tá? Se você quiser, por exemplo, entender a relação entre corrupção, captura do Estado e violência, tem a série documental que está na Netflix, O Mecanismo. Ok? Tô deixando aqui para vocês anotarem. No Enem, eu acho que cairia claramente a necessidade do combate à violência política de gênero, tá? E lá na FUVEST e nos concursos públicos, a relação entre crime organizado e Estado. Seria um tema um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais amplo, como os concursos e a FUVEST gostam normalmente de abordar, beleza? Tô voltando para fazer aquele jabazinho enquanto eu passo a página aqui, enquanto eu tomo um gole de café velho. Que delícia! Para a gente chegar na nossa terceira notícia. A gente tem, neste instante, no Brasil, um problema acontecendo, que são, né, chuvas extremas e que no estado de Minas Gerais destaca-se a cidade de Juiz de Fora e a sua região. E aí, a partir da investigação, os veículos comunicativos do Brasil descobriram que o governo Zema, o meu governador... Oi, Zema, tudo bom? Né? Essa é a minha cara para o Zema ser o meu governador. Chorrindo. O Zema cortou gasto de programa de resposta a danos ambientais. 95% de redução em 3 anos, tá? Então a gente tem um problema aí que vai passar pela discussão, por exemplo, do conceito de justiça climática, vulnerabilidade urbana, responsabilidade estatal ou negligência estatal talvez fosse a expressão mais adequada para ser usada nesse caso, o Estado mínimo neoliberal que é defendido pelo Zema e o seu partido, que são o Novo, eles são neoliberais, defensores do Estado mínimo, e o quanto o Estado mínimo literalmente mata. A redução do investimento estatal em política de prevenção é uma defesa do Partido Novo, que é o partido do Zema,
entre outros partidos de cunho bem neoliberal, tá? E um debate crítico importante é: desastres naturais são mesmo acidentes ou são socialmente agravados? São fruto de negligência estatal e degradação ambiental causada principalmente pela iniciativa privada? Já te dei aí um eixo de discussão. Dentro das indicações, né, cinematográficas, eu acho que eu citaria Parasita. Porque Parasita tem a cena clássica em que temos lá um burguês reclamando da chuva por causa da preguiça, enquanto o motorista que tá ali dirigindo o carro dele tem a sua casa invadida pelas águas e ele perde tudo, tá? Como especificamente uma frase temática no modelo Enem seria formulada usando essa notícia? Acho que a gente poderia discutir, por exemplo, os desafios da gestão urbana diante das mudanças climáticas, ou desafios da gestão urbana diante de eventos climáticos extremos. Se a gente pensar, por exemplo, na FUVEST ou nos concursos, haveria uma discussão sobre estado mínimo e bem-estar social. Seria uma discussão bem mais política do que o Enem, ok? Mais uma notícia, estamos quase acabando. Existe uma proposta agora para se conceder anistia às mulheres condenadas ou acusadas pelo crime de aborto, quando essa decisão é tomada pela gestante. Isso ainda é uma proposta, não foi aprovada, não é uma proposta de legalização do aborto, longe disso, mas de perdão às mulheres que já foram condenadas ou estão acusadas disso, tá? Anistia tá super na moda, mas o pessoal quer anistia para golpista, né? Vamos ver prioridades no Brasil. E aí, eu acho que você poderia, por exemplo, discutir uma questão, né, que é a diferença lá nos concursos. Deixa eu escrever aqui que isso é a dica para pessoas concurseiras. No mundo do concurso, por exemplo, carreiras jurídicas, eu acho que essa notícia poderia suscitar uma discussão sobre a diferença entre anistia, descriminalização, ou seja, deixar de ser crime, e legalização, que são conceitos diferentes. Acho que vale a pena você pensar nisso, ó, meu querido concurseiro, tá? E quais são conceitos pelos quais você poderia passar caso estivesse escrevendo sobre isso no seu concurso, no seu vestibular, entre outros? Eu acho que encaixa perfeitamente a noção de biopolítica do Michel Foucault, a noção de que o Estado regula os corpos e organiza políticas públicas de controle dos corpos. Então, deixa eu só escrever o nome do autor aqui. Óbvio, há uma discussão aqui sobre a condição feminina e a autonomia feminina. Então, por exemplo, a Simone de Beauvoir seria uma excelente referência, assim como a Judith Butler, né? Então, vou pôr aqui essas duas autoras, especificamente a Simone de Beauvoir e a sua discussão sobre a condição feminina, a construção da imagem social histórica da mulher, e a Judith Butler, que vai falar que o corpo é um campo de disputa política, principalmente o corpo feminino. Afinal de contas, o Estado controla os direitos reprodutivos femininos e não controla os direitos reprodutivos masculinos. Além dessas referências, que são referências mais teóricas, o que você poderia eventualmente assistir ou colocar no seu texto? Repertório audiovisual. Essa discussão como um todo me lembra dois filmes, tá? Que são o Nunca. Os dois filmes têm títulos engraçados. Nunca, Raramente, Às vezes. Opa, aqui, deixa eu voltar. Sempre,
que é um filme que vai falar sobre o acesso desigual ao aborto e vai acompanhar uma menina que está em busca de aborto legal e seguro. A gente tem também um outro filme que tem mais ou menos a mesma abordagem. Se você já viu Nunca, Raramente, Às vezes, Sempre, vale a pena ver 4 meses, 3 semanas e 2 dias, que vai falar sobre clandestinidade e risco, né, no que diz respeito ao acesso ao aborto. E, na minha opinião, a gente está caminhando para se tornar o Conto da Aia na versão realidade. Você pode ver a série e você pode ler o livro, você que escolhe. E ambos vão falar sobre o controle estatal da reprodução e do corpo feminino e como esse controle estatal é uma forma de violência também, tá? Como que isso eventualmente poderia aparecer nos diversos vestibulares? Não acho que o Enem especificamente abordaria esse tema pelo seu nível de polêmica. Eu acho que é muito mais um tema com cara de FUVEST. Por exemplo, a discussão entre moral, saúde e direito no que diz respeito ao acesso aos direitos reprodutivos femininos. E nos concursos, eu acho que poderia aparecer uma discussão sobre os limites da intervenção do Estado, com letra maiúscula, porque eu estou falando aqui da estrutura estatal, sobre as decisões individuais. Seria um tema mais técnico mesmo, ok? E aí, o nosso último ponto a ser abordado, né? O Lula vai propor o SUS do transporte com tarifa zero como proposta de governo. Aqui em Belo Horizonte a gente tem uma curiosidade, a gente tem tarifa zero no transporte público belo-horizontino aos domingos. A ideia é incentivar os belo-horizontinos a circularem pela cidade, usufruírem dos espaços de lazer, de descanso e de esporte aos domingos. O Lula quer transformar isso em política pública, tá? Essa proposta de política de tarifa zero seria uma forma de ampliação do direito social à mobilidade. Mobilidade é um direito, tá, gente? Então anota aí. É uma grande discussão sobre o direito social à mobilidade. E se a gente está falando sobre fazer os indivíduos circularem de maneira mais igualitária pela cidade, óbvio, dava para usar o conceito de direito à cidade do nosso querido Henri Lefebvre. Tá aparecendo? Tá. Daria para discutir essa ideia de sustentabilidade urbana, discutir se transporte é serviço ou é direito fundamental. Eu acho que é serviço, mas não deveria ser um serviço privado, porque é um direito fundamental. Você pode até fazer essa concessão, igual eu estou fazendo. Além, obviamente, desses conceitos, né, o direito social à mobilidade, como consta, por exemplo, no artigo 6º da Constituição, ou a noção de direito a se apropriar do espaço da cidade, que está na obra do Henri Lefebvre, eu pensaria também em filmes que falam desse tipo de discussão. Acho que, por exemplo, Aquários, que vai falar sobre essa disputa pelo espaço urbano, a disputa entre poder público, iniciativa privada e os desejos populares, aparece muito em Aquários, que é um filme do Kleber Mendonça, que está aí arrasando com o Agente Secreto. Ó, achei, muito sinceramente, que este giro ficou denso, ficou informativo, mas ficou maravilhoso. Faz o seguinte, deixa aqui embaixo o seu comentário, se você tem uma dúvida, se você tem uma indicação, se você tem uma contribuição. Já deixa o like também, já ativa as notificações, assina o canal. Se você quiser mais informações e mais repertórios, acesse o QR Code ou o link que está aqui embaixo. Foi um prazer ter estado com os senhores e me acompanhem nas redes sociais, porque eu sempre vou reverberar o giro por lá. Beijo!
Você já me segue lá no @Jana Rabelo, né? Eu tô no Instagram, eu tô no TikTok, eu tô em todos os lugares com o mesmo nome, Jana Rabelo.